días, bienvenidos al programa de webinars gratuitos de The Logistics World. Yo soy Sandra Juchim, gerente de contenidos. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, hoy con el webinar Gestión de almacenes, cómo alcanzar una operación exitosa. Hoy tendremos como speaker a Alexander de Sousa, eres director de logística de Middle Americas para AB InBev Grupo Modelo. Y también quiero darles sobre todo las gracias a nuestro sponsor Infor. Infor es una empresa global que desarrolla software indisponible en la nube y especializado para cada industria. Prioriza la experiencia del usuario, aprovecha la ciencia de datos y se integra fácilmente en sistemas existentes. Ofrece diversas soluciones como sistemas de gestión de almacenes, gestión de activos, ERPs, entre otras. Muchas gracias a Infor por hacer posible este webinar el día de hoy y por supuesto también a Alexander. También quiero agradecer a los ejecutivos miembros de las asociaciones que nos acompañan. El Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, CONALOG, APIX Capítulo México y MHMS LATAM. Bueno, pues antes de empezar el webinar, me gustaría, como cada mes, compartirle los lineamientos de esta charla. Será una charla de unos 40 minutos aproximadamente. Al finalizar la conferencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les pido que si desean hacerle una pregunta a nuestro speaker, la dejen en la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Solo estaremos tomando preguntas en esta área, por favor. Sus comentarios generales, por supuesto, nos encantará recibirlos con mucho gusto en el chat. También en los siguientes días les compartiremos la grabación. Y además, si se quedan a todo el webinar, por supuesto, les estaremos enviando un certificado de participación. Será personalizado con el nombre de cada uno de ustedes y los tomaremos del formulario con el que llenaron sus datos para entrar a esta charla. Bueno, pues ahora sí, ya estamos listos y está Alexander aquí con nosotros y me gustaría presentarlo con ustedes. Alexander, qué gusto que estés aquí con nosotros. Ya finalmente llegó el día. Estuvimos preparando mucho tu material. Ayer que hicimos la prueba, vimos que la verdad es un material excelente. Yo creo que es digno de un diplomado en logística. La verdad, hay mucha información. Alexander, la verdad, y Grupo Modelo han sido muy generosos en el material que hoy nos van a compartir. Yo les sugiero que tengan pluma y papel a la mano porque hay muchísima información. Por supuesto estará la grabación luego para ustedes, pero nunca está de más. De veras es una gran charla la que preparó hoy Alexander. Alexander, pues ya estuve de mucha plática, pues bienvenido. Gracias, Sandra. Olá a todos, espero que todos estejam muito bem e com saúde. Vamos começar aqui minha apresentação. Eu gostaria de platicar um pouco com vocês acerca do sistema de gestão de almacém. Meu nome é Alexander Oliveira, sou diretor de logística de Middle Americas para AB InBev, e esta charla aqui é para platicarmos um pouco do nosso sistema de gestão, como apresentá-los para vocês, como manejamos todos os dias os KPIs, como barramos desde a alta administração a piso da planta, nosso sistema de gestão e como conectamos isto com a tecnologia, não? Por muito tempo passamos de um sistema de gestão de maneira corretiva e agora estamos trabalhando de maneira preventiva e queremos lograr de maneira predictiva com a tecnologia, e é pouco do que vamos ensinar aqui em nossa apresentação. Ok? Vamos adelante, arranquemos. Então, um pouco da agenda. Eu gostaria de fazer uma introdução, platicar um pouco acerca de mim para todos, platicar um pouco acerca do sistema de gestão, nosso BPO, que chamamos de BPO, que é nosso sistema de gestão de AB InBev, aclarar um pouco de conceitos importantes, de como estamos conectando conceitos importantes de Agile Mindset, de Workstation, junto com nosso sistema de gestão, e como platicamos, como a tecnologia vai nos ajudar a lograr mais êxito dentro de nossas operações. E aí, como logramos operações predictivas, não? Então, vamos, arranquemos. Perdão. Vamos.
Entonces, un poco de información personal. Mi nombre es Alexandre Oliveira, yo creo que todos já se deram conta de que sou brasileiro por conta de meu acento, não? Estou agora trabalhando aqui em Mid-America Zone, como diretor de logística de T1 de toda a Mid-América. Minha cerveja favorita é Budweiser. Aqui há um pouco de Special Education, sou Green Belt, Black Belt. Eu hice um MBA internacional na Universidade de Califórnia e um MBA em logística na Fundação Getúlio Vargas de Brasil. Eu tenho uma família incrível, sou casado, tenho 2 filhas. Aqui um pouco da minha história profissional. Eu tenho 22 anos de Be in Bed. Nos 22 anos, 16 anos trabalhando com logística, 6 anos trabalhando com área industrial. Aqui um pouco de histórico, fui técnico de logística, analista, supervisor, gerente de logística, gerente regional de logística, gerente de planeação, diretor de planta, diretor industrial, head de continuous improvement e de tech supply. E aqui abaixo, alguns logros e também hobbies, como todo brasileiro, me gusta aí o futebol e também os deportes coletivos, não? Então, aqui um pouco de introdução acerca de mim e vamos arrancar aqui com nossa apresentação acerca desse sistema de gestão. Vamos pensar, primeiro de tudo, com o nosso problema, não? O que queremos alcançar com esta apresentação? Primeiro, queremos criar um sistema de alta performance em nossos almacenes com envolvimento consistente de rotinas todos os dias, não? Com todo o envolvimento, involucrando as pessoas, os equipos, desenvolvendo a rotina com indicadores para medir nossa operação. Como vamos lograr êxito? Não? Primeiro, criando valor. Esse é o primeiro ponto que necessitamos aclarar a todos. Os indicadores precisam estar conectados com a estratégia da companhia. É super importante conectar a estratégia da companhia, conectar com a planta e conectar com a estratégia da área. Essa conexão, desde a alta administração até o piso da planta, é fundamental para criar valor. Segundo ponto importante, definir claramente a estratégia e como estes indicadores, os KPIs, estarem conectados em piso da planta. Super importante. Segundo ponto, check em la rotina. Estandarizar e organizar toda a rotina de check é super importante para lograr êxito na execução dos KPIs. Estandarizar a maneira de check também é importante e vamos platicar um pouco acerca disso. Esses checks necessitam ser preventivos e não corretivos. Necessitamos ver o problema antes, corrigir a ruta e garantizar a melhoria dos resultados. E organizando a correta estrutura. Team rooms, workstations, definir claramente as estações de trabalho, as salas de teams, estandarizar o modelo de gestão, quais são as ferramentas de gestão que vamos manejar, 5 porquês, ferramentas mais sencillas, diretas, objetivas, com relatos de anomalias e PDCAs. Organizar essa estrutura é fundamental para um continuous improvement de nossos resultados. Vamos adelante. Aqui, um ponto super importante. Todos, há um mindset muito claro de um trabalho de hierarquia, de leadership, não? Um modelo de hierarquia de senior leaders hasta the front line. O que necessitamos buscar, o que estamos buscando sempre em nossa organização é cambiar esse modelo. É cambiar a maneira que estamos trabalhando de maneira hierarquizada para uma maneira de frontline em foco. O que nos gostaríamos e que estamos trabalhando sempre é que os supervisores e gerentes estejam trabalhando com seus equipos muito de la mano e criando um ambiente de engagement e também de empower. O que nos gostaria e que estamos trabalhando muito para lograr êxito dentro de nossas operações é resolver os problemas e trabalhar o continuous improvement com empowerment, com engagement, com os equipos juntos, ou seja, os gerentes e supervisores trabalhando muito de la mano com frontline. Cambiando um pouco a pirâmide é como vamos lograr êxito nisso. Isso é super importante para criar o engajamento, para criar o empowerment, para criar o ownership, que as pessoas estejam trabalhando
compreendendo os KPIs, por que são importantes, por que esses KPIs estamos buscando esses KPIs e melhorar aún mais nossos trabalhos todos os dias, com esses equipos compreendendo por que estão neste enfoque e por que estão trabalhando muito de la mano com os KPIs. Isso aqui é super importante para aclarar. Pain points. Pontos importantes aí para a organização de isto. Não? O primeiro ponto é definir a estratégia. É super importante. Super importante definir o sonho da estratégia, definir um FODA, um SWOT muito claro para todos, uma organização dos projetos, como vamos lograr nosso sonho, quais são os projetos e como vamos manejar cada ponto dessa estratégia. Desplegar 100% dos KPIs para toda a administração, para todas as operações, é super importante. Definir o SWOT, definir o sonho, definir os KPIs mais importantes e fazer um desplegue desses KPIs para todas as nossas operações é fundamental. Organizar dentro da rotina como vamos manejar diariamente, mensualmente, semanalmente e durante os câmbios de turno nossa rotina. Como vamos garantizar o cheque da rotina dentro das rotinas diárias, semanais e mensuais. As estações de trabalho, criar ambientes de trabalho buenos, conectados, diminuindo tempos mortos, conectados com as informações que necessitamos desde o sonho até o piso da planta. Estes 5 pontos são fundamentais para a organização do sistema de gestão de almacenes. Fundamentais nisto. Vamos aclarar e dar exemplos práticos aqui para todos. Aqui, em uma página, podemos ver nosso sistema de gestão, nosso BPO, em uma página. Aqui, sempre, temos sonhos, ou seja, como abrir mais gaps todos os dias, definir muito claramente o FODA, ou seja, um SWOT, de como os projetos estão conectados para alcançar esse sonho e como definimos PDCAs muito claros para enfoque desse sonho para todos. Definindo muito claramente, conhecendo os mapeios de processo da rotina, definimos os KPIs. E estes KPIs, de acordo com cada mapeio de processo, vão barrando de acordo com cada departamento, cada área, com cada atividade, vai barrando isto dentro da administração, que é o que chamamos de Target Setting Cascade, para garantizar que desde o nosso sonho até todas as operações, temos os PIs muito claros, bem definidos, bem hechos para todos. E pensamos com 2 pontos importantes. O check da rotina. Como praticamos, garantizar o check é fundamental para uma operação exitosa. Rotina todos os dias, todas as semanas e mensuais, muito claro, muito estandarizado, com dashboard, com conceitos claros, é fundamental para lograr êxito em nossas operações. E estandarizar as ferramentas de gestão. Então, em uma página, poderíamos aclarar, definir muito claro para todos de como está nosso sistema de gestão. Cascatear, desplegar 100% de sonho para nossas operações de maneira estandarizada, pero também garantizar a alimentação deste plano por todos os equipos e por todas as pessoas dentro das operações. Esse trabalho garantiza nosso sistema de gestão que chamamos de BPO dentro de nossas operações. Aqui um exemplo prático de como fazer isso. Então, se pensamos definir um sonho, definir o SWOT, de como organizamos nossas operações por projetos importantes, definições de projetos importantes, definições de targets importantes. Hicimos, por mapeio de processo, todo o desenvolvimento das metas, desplegue das metas para todos e organização dos KPIs para todos. Depois de uma definição de todos os mais importantes PIs dentro de Arbol de PIs, como está lá à direita, organizamos esses PIs e barramos esses PIs em dashboards para todas as nossas operações, de maneira ordenada e organizada para todas as operações, para garantizar que todos tenham o mesmo conceito. É importante aclarar que todas as operações podem manejar distintos modelos e PIs.
por conta de dificuldades ou distinções das operações. Pero, estandarizar estes KPIs, estandarizar o modelo para garantizar que todos estão mirando a estratégia da companhia é fundamental. E conectado isto com o SWOT, ou seja, conectado com o FODA, de que vai organizar toda a administração de acordo com os projetos. E depois, garantizar que no piso da planta temos pontos importantes dentro da operação. À esquerda, abaixo, todos podem mirar que os dashboards, a identificação da pessoa. Isso é muito importante. Identificar o dueño, criar ownership. Eu sou o dueño desse KPI, sou responsável por esse KPI. Criar esse ownership junto com todos em piso da planta, em almacenes, é fundamental para que todos sepam a evolução, ter os reconhecimentos e também os cobros de acordo com a evolução, os avanços de nossos KPIs. Pontos importantes para organizar o mindset, nosso pensamento. Não? Então, esse primeiro ponto, ferramentas importantes. Chamamos de 5 porquês. Ferramenta sencilla, com 5 perguntas, que todo tempo buscamos lograr a causa fundamental dos problemas. Garantizar que montacargas, o operador de montacargas, o técnico, o supervisor, o coordenador trabalhem buscando a causa fundamental dos problemas. Pergunta sempre, se há problema, desvio dentro do KPI, por quê? Qual a causa fundamental? Super importante essa conexão da causa fundamental todos os dias com uma ferramenta sencilla que chamamos de 5 porquês. Segundo ponto, estações de trabalho. Organizar as estações de trabalho de maneira ordenada, conceitos claros, diminuição de tempos mortos, organização da estrutura e organização do almacém. Cada ponto de trabalho tem que conter sua estação de trabalho de maneira ordenada, com os PIs, com os indicadores e ordenado de uma maneira estándar. Conhecimento, é importante estandarizar o conhecimento. Então, technical skills é fundamental para conhecer, para trabalhar os distintos conhecimentos dentro da operação. Team room, sala de time, onde todos, no final do dia, no final do turno, vão juntos a platicar acerca de como foi o dia, se os KPIs são buenos, estou me direcionando para minha casa, pero foi um dia bueno ou foi um dia malo? Como foi o dia hoje? Como estamos manejando? Como foi a evolução? Como está o trabalho? Estamos conectados? Estamos logrando um resultado melhor para dentro da nossa operação? Esse conceito de team room, de sala de teams, é fundamental. E check na rotina. Novamente, check. Todos os dias, semanas, mensuais, é fundamental. Pontos importantes para criar é o ownership. Básico benéfico, busca da causa fundamental todo o tempo, treinamento e capacitação, monitoreio dos KPIs. Recorda, criar valor. O KPI é algo mais importante dentro de nossas operações e tem que criar valor de nossos PIs. Qualidade na execução e aprendizagem e monitoreio de nossas operações. Criar aprendizagem dentro da rotina é fundamental para criar resultado. Vamos platicar um pouco de aprendizagens mais adiante, pero criar aprendizagem, estandarizar a aprendizagem é fundamental para lograr resultados continuous improvement dentro de nossas operações. Aqui exemplos práticos. Aqui são exemplos de nossa planta de Zacatecas, maior planta do mundo de cervejaria, uma planta incrível que todos deveriam ter a oportunidade de conhecer. E aqui como estamos ordenados e organizados dentro da nossa operação. Então, aqui um conceito muito claro de Team Room, aqui é exemplo real para que todos sepam. Recorda que platicamos de ter um visual muito claro de sueño, de los targets, informações de segurança, informações muito claras para todo o equipo, que garantize que a informação chegue para todos. Recorda, não? Criar empowerment, criar engagement. Então, é fundamental que esse Team Room, por isso que está aqui um vídeo em 360,
é importante criar o conceito para todos que as informações estão dispostas para todos e que manejamos os KPIs como a coisa mais importante que há dentro de nossas operações. Se a evolução está boa, se está conectado com a informação, se o que está chegando do diretor da planta, se chega da informação da alta direção da companhia. E os workstations, garantizar que em cada câmbio de turno, em cada ponto da operação, temos os espaços necessários para que a atividade seja desenvolvida de maneira correta e reduzindo tempos mortos em nossas operações. Isto é fundamental. E, novamente, platicando aqui acerca de 5 porquês, aqui visual mais claro à esquerda, abaixo, podem ver uma ferramenta muito sencilla, muito fácil e que todos manejam todos os dias, buscando sempre a causa fundamental, buscando e traindo aprendizagem dentro da operação. Então, se manejar esse conceito muito claro é fundamental para organizar o mindset, esse conceito de KPIs dentro das operações em dia a dia. Criar novamente o ownership com todos. Aqui, aclarando um pouco mais em detalhe, um exemplo prático. Então, aqui é um exemplo de um GFP, que chamamos de Gross Fleet Productivity, que é um KPI para medir a produtividade de transporte, produtividade dos caminhões. Então, como desenvolvemos esse PI em todas as rotinas mensuais, semanais, diárias e câmbio de turno. Então, aqui é um exemplo. Eu tenho, todos os meses, necessito evaluar melhor, lograr êxito no PI de FP. Esse é o principal PI que está em la junta mensual. Pero, e na semanal, temos DFP mais aberto, com quais são os DFPs mais críticos, quais são as rutas mais críticas, quais são as regiões que estão generando mais impacto em nosso KPI. Quais são as plantas, quais são os tempos, abrir esse DFP de acordo com a estratificação que estamos fazendo todos os dias em juntas semanais para atuar semanalmente em el KPI. Novamente, não mirarmos por retrovisor, não por detrás. Estamos trabalhando toda a semana para lograr um KPI mensual. Isso é fundamental. E o mesmo nas juntas diárias. Ou seja, o tempo de atenção é importante, é um KPI importante para lograr DFP, a produtividade. Então, esse é um KPI que todas as juntas diárias deveria estar esse KPI em uma junta diária, porque se todas trabalharem no tempo de atenção, vamos melhorar ainda mais o DFP. E no mesmo, nos câmbios de turno, durante os turnos, o KPI mais importante, por exemplo, para um monta-cargas, é esse número de caminhões carregados no turno, logramos êxito. Para o monta-carga, isso é as coisas mais fundamentais para a sua operação. Estamos logrando alcançar, atingir todos os resultados do número de caminhões que deveria carregar na operação mais crítica, neste turno, como estamos trabalhando para o próximo turno, quais são as principais ações para manejar este KPI no próximo turno. E as discussões durante o turno de qualidade, de safety, de ocorrências de mantenimento. Ou seja, é como estamos organizando em cada junta e o cheque da rotina dentro da rotina das operações. Aqui um exemplo claro de fazer isso, de FP, evolucionando, melhorando aún mais, trabalhando 5 porquês, causa fundamental, dueño, recorda? Ter o dueño, quem é o responsável pelo KPI em nossa operação e como fazer isto girando todos os dias o PDCA e trabalhando isso com os equipes. Aqui um exemplo de câmbio de turno, não? Uma tabla de câmbio de turno, novamente, muito clara, muito sensível, a informação importante e pontos importantes para praticar no câmbio de turno. Se no final do turno logramos êxito em sair da operação com êxito em seu turno. E aí, pontos importantes, não? Top 3 priority, ou seja, qual é a prioridade? Ações importantes que chamamos muitas vezes de bala de prata, não? Quais são as ações que não são ações para 2, 3, 4, 5 dias, são ações para o próximo turno, não? Como vamos trazer a informação mais importante, qual foi a aprendizagem do câmbio de turno, com 5 porquês
e dale, o que estamos fazendo para o próximo turno para garantizar que vamos lograr e melhorar o próximo turno. Então, é muito importante esses conceitos estandarizar os KPIs, os indicadores mais importantes e mais sensíveis para a operação, para um câmbio de turno. Outro ponto importante que deveríamos ver é visto, não estamos trabalhando toda a semana, o KPI está bueno na semana 1, na semana 2, e vemos aqui na semana 3 está muito malo. Então, sim, pensamos em piorar na semana 3 e o que necessitamos fazer é trabalhar as estratificações, trabalhar os 5 porquês, buscar a causa fundamental. Se estamos empeorando nossos resultados dentro da semana, necessitamos cambiá-lo a mais dentro da semana, de acordo com as estratificações, e trabalhando turno a turno, dia a dia, hasta lograr êxito em cambiar o resultado. E, novamente, plano de ação, action plan, ações sencillas, diretas, objetivas, balas de plata, para garantizar que estamos logrando êxito em cambiar a situação. E quando chega em mensual e não logramos êxito em el KPI, aí necessitamos ingressar com ferramentas mais robustas, liderazgo, gerentes, equipos, manejar e compreender o que está passando, que há provavelmente alguma coisa maior que está generando problemas para nossas operações. Então, isso aqui é um exemplo claro de como desplegamos, qual é a gestão que hicimos, como manejamos. Temos pouco tempo para praticar aqui e apresentar em detalhe, mas eu creio que o conceito queda claro para todos de uma maneira general de como estamos trabalhando esse sistema de gestão. E aqui, ensinar um pouco do conceito. Não? 5 porquês, recorda, conhecer a causa fundamental, praticar isto diariamente, semanalmente, rotinas semanais são fundamentais, necessitamos cambiar o resultado na semana, mensual, e trabalhar o PDCA sempre. Nos aprendizagens de nossas operações, necessitamos chegar a um FDCA que nos traga a informação e aprendizagem, estandarizar. O conceito de estandarização é importante para nossa operação. Outro ponto importante é como manejamos a informação por todos, não? Então, não deveríamos estar solamente trabalhando por los operadores ou supervisores, e sim por todos, não? Aqui é exemplo de ferramentas que trabalhamos por cada etapa da operação. Então, desde o líder da planta hasta o gerente da planta, o seu supervisor e os operadores, cada um tem sua ferramenta de trabalho para organizar as informações e garantizar que está suportando a operação para isso. Alguns conceitos, eu creio que alguns estão enviando mensagens para aclarar um pouco de alguns temas, não? Então, algumas siglas. Somos uma companhia de subtítulos, não? Então, 5 porquês, ferramenta sencilla de perguntas por causa fundamental. 5 perguntas. Relato de anomalias. Uma maneira de trabalhar a estratificação. SCAP. O que chamamos de SCAP? SCAP é uma ferramenta de manejo de habilidades técnicas do operador. Quais são as habilidades técnicas e treinamentos que um operador necessita para sair de operador 1 para operador 2, para operador 3, para operador sênior? Aí cada empresa trabalha de uma maneira. Pero quais são as habilidades necessárias para garantizar sua operação e sua atividade? Então, o que chamamos de SCAP é habilidades técnicas, de como manejamos e quais são as habilidades para cada atividade que realiza dentro de sua operação, ok? Que hace dentro de sua operação. Isto é o mesmo para supervisor e para operadores. O que chamamos de so what é como organizamos as principais perguntas de acordo com o nosso sonho. Temos um sonho, temos aí uma necessidade e problemas, não? Ou seja, temos pontos positivos, temos pontos negativos, temos projetos, temos retos, temos desafios, retos externos, e como organizamos isto de uma maneira ordenada para garantizar quais são os projetos do próximo ano. Então, de acordo com os retos, de acordo com as coisas que não foram buenas dentro de
dentro do ano, que recorda, não, os inputs que vêm da operação para a alta direção, necessitamos organizar esses projetos para cambiar as coisas que está passando ao longo dos anos. Então, é fundamental esse conceito. Então, se aclarando um pouco dos nomes aqui de minha apresentação. E com isto, organizando desta maneira, conseguimos lograr e atingir resultados sustentáveis todos os anos. É assim que estamos manejando nosso sistema de gestão e assim que conectamos nossa operação todos os dias com esse conceito. Pero é importante aclarar que temos dois conceitos importantes, de Agile Mindset e de Workstation, trabalhando muito de la mano com nossas operações. O principal é o conceito de Agile. Trabalhar todos os dias, todas as semanas, meses, trabalhando todos os anos, buscando melhorar aún mais os resultados. Muitas vezes, as operações, a tendência é trabalhar sempre em verde, ou seja, apresentar para todos que o resultado está logrando êxito. Pero é fundamental que todo liderazgo trabalhe para criar um conceito muito claro de abrir gaps. Todo tempo, mira, chegamos em verde, que bueno, agora necessitamos melhorar aún mais e abrir mais gaps. E trabalhar que rojo não é malo, é bueno, porque estamos trabalhando para abrir gaps. Estamos juntos como equipe, criando o conceito de melhorar aún mais. Trabalhar, escutar as pessoas, ter a simplicidade nas operações, ou seja, as ferramentas que vamos trabalhar necessitam ser ferramentas sencillas, para que todos os equipes manejem de uma maneira mais fácil dentro das operações. Trabalhar em equipe, ter dueños, composição muito clara dos dueños e os sprints, não? Conceito de Agile, ou seja, trabalhar todas as semanas, trabalhar o conceito dia, turno, dia, semana, mês. Ou seja, buscar a organização do conceito muito claro para todos, de cada dia, cada pedaço do dia, cada parte do dia, cada semana, cada mês, temos nossos sprints para garantizar que vamos lograr êxito no final do mês. Esse conceito necessita estar claro para todos e trabalhar muito forte recursos, capacidade em treinamentos, trabalhar processos e rotinas, reconhecimento e cobros, não? Então, é super importante que todos estejam involucrados com o mesmo pensamento acerca disso. A clave correta do pensamento é: devemos sempre estar abertos e mirar para cerrá-los, abrir e cerrar gaps todos os dias. Aclarando um pouco mais esse conceito. Então, você recorda, não? Os sprints, conceito muito claro de rotina de câmbio de turno, diária, semanal, mensual. Ou seja, estamos trabalhando os sprints todos os dias, com todos os equipos, dashboard, está aqui um exemplo, não? Para cada há um dashboard distinto para que todos trabalhem de maneira muito clara e com conceitos muito claros. Pero na parte de abaixo, há um tema muito importante para que todos saibam que é fundamental para criar um ambiente de engagement. O primeiro ponto, podem ver abaixo que pressão por performance, muita pressão por performance, compromisso por resultado, numa operação que não há segurança psicológica, genera ansiedade. Uma operação que trabalha muito por pressão por performance, pouco por pressão por performance, numa operação com uma segurança psicológica alta, genera conforto, genera conformidade dentro da operação. Pero o que buscamos é uma operação com uma pressão muito forte por performance, com compromisso, com logo buscar resultados, pero trabalhando a segurança psicológica. Com isto, generamos aprendizagens. Isto é fundamental, o que chamamos de zona de aprendizagem. Cada vez que criamos esse conceito muito claro nas operações, vamos generar aprendizagem todos os dias. Como vamos lograr isto? Primeiro ponto, escutar. Escutar, ter o que é uma segurança psicológica. As pessoas necessitam poder platicar, poder falar de seus problemas, poner os problemas na mesa. Eu tenho um problema e necessito de ajuda. Se eu não vou criar uma operação que as pessoas não podem falar,
que não podem platicar sobre as dificuldades, não vamos criar aprendizagem. É o que chamamos de segurança psicológica. Se eu tenho na segurança de platicar os problemas e trabalhar junto com a alta direção e com meu liderazgo, eu vou ter segurança psicológica para generar aprendizagem. Então, escutar as histórias é fundamental. Generar aprendizagem com isto e estandarizar as aprendizagens para melhorar aún mais os resultados. Então, isto que chamamos de zona de aprendizagem. Trabalhar a segurança psicológica junto com seus equipos, pero manter a pressão por performance, para garantizar sempre que estamos com aprendizagem e estandarização dos processos. Isto é um pouco de general do que temos de conceito muito claro e como manejamos para criar o engagement e o empowerment de nossas operações e lograr êxito todas as vezes com a nossa organização. Aqui um pouco de como isto é na prática, não? Então, aqui é um exemplo de workstation, de como está estandarizado, conceito de necessidades básicas de Maslow, como organizamos as necessidades da operação, como ordenamos as informações, como garantizamos que tudo está muito cerca da necessidade, ou seja, não necessita movimentações das operações para garantizar que tudo que necessito está muito cerca de mim, e que a informação também está disponível e que eu tenho oportunidade de ter um câmbio de turno onde eu posso falar, que eu possa poner os problemas e que vamos trabalhar juntos, liderazgo, junto com a operação para lograr êxito. Então, as informações mais importantes, tudo está muito claro e muito da mão para todos. Então, isso também é fundamental, estandarizar esses procedimentos e criar um bom ambiente de trabalho. Aqui algumas fotos, não? Aqui é uma foto de Zacatecas, uma planta, a maior planta do mundo de cerveceria, nossa planta aqui em México, é um orgulho para todos, e aqui um exemplo de organização, estandarização dos processos e como isso genera empowerment, genera engagement com toda a nossa operação. E aqui outro exemplo de uma Controtal NOS de recepção dos caminhões e como generamos aí também todas as informações e conceitos muito claros para não somente para nossa equipe, mas também para os transportistas que trabalham conosco todos os dias. Então, é um pouco do que gostaria de platicar com vocês, meu tempo está cerrando, então eu gostaria de conectar um pouco mais agora esse conceito com tecnologia. Recorda que eu he platicado, estávamos trabalhando muito de la mano, início do nosso sistema de gestão, trabalhando de maneira corretiva, agora estamos trabalhando de maneira preventiva, recorda, conceito de agile, sprints diários, câmbio de turno, semanal e mensual, pero com tecnologia queremos lograr êxito em trabalhar de maneira predictiva. Então, estamos conectando nosso sistema de gestão com tecnologia e aí um pouco de como vamos ensinar isso. Aqui é um roadmap para que todos saibam como estamos conectando. O conceito é muito claro. A conexão dos sistemas em uma Control Tower. Como conectar todas as informações que temos de TMS, de WMS, o nosso sistema de câmeras de monitoreio, que é JARBS, um sistema de inteligência artificial de monitoreio de informações, nosso sistema de FMS, que é o sistema de Forklift Management System, que tem toda a informação de produtividade de montacargas, e como conectamos isto em um workstation digital. Então, a conexão de todas essas informações de maneira estándar, com backbone muito claro de um Data Analytics, é como estamos ordenando nosso armazém do futuro e como vamos lograr nos próximos anos. Aqui um pouco de organização disso, quais são os sistemas mais importantes, eu he platicado acerca de JARBS, não? É um sistema de detecção, de monitoreio, que poderíamos aí com machine learning, algoritmos, ter todo o visual da carga, ter o visual conteúdo de tarimas, informações nos caminhões, conexão com inventários cíclicos, com o WMF e o FMS. E aqui um pouco da evolução de nossas zonas, como estamos evolucionando de maneira estándar. Aqui um roadmap, quais são os sistemas que estamos conectando para obter êxito em Control Tower, e eu gostaria de passar um vídeo para vocês, como estamos conectando
gestão com tecnologia para garantizar nosso futuro de maneira preditiva. Vamos ver um vídeo aqui para todos. Logistics of the future. Today, our systems are not fully integrated, so we have manual processes that prevent us from making truck cycle time more productive, such as manual document validations and manual yard management. Often, order issues aren't identified until the truck has arrived to the business unit, resulting in slow response time and an increasing truck idle time throughout the logistics operations. The lack of visibility of trucks on their way to the brewery makes it difficult for the loads to be prepared, resulting in longer queue times. So, how will it work in the future? It all starts with a plan. According to the demand forecast, our integrated planning systems generate a production and distribution plan. This information automatically feeds our transport management system. At the same time, our track and trace system will be providing fleet availability in real time, offering reliable data, with which TMS will be able to optimize the distribution plan using predictive algorithms to ensure future truck location and available time. TMS ensures, together with Shipment Scheduler, the load building according to the product mix, maximizing the weight per shipment, optimizes the equipment type and carrier per lane, and it generates a distribution plan at the lowest possible cost. The optimized TMS plan will be connected to our track and trace platform so that we can count with full visibility of the distribution plan in our monitoring center, where we will be able to control shipments and trips, real-time truck location, normativity, and master data management, as well as administrating alerts and exceptions. The distribution plan is sent to our carriers and the driver receives a notification in the Track and Trace app on his or her mobile phone with all the information for the next trip. Designated route, product to be loaded, and scheduled appointment. The driver confirms through the application and the journey begins. From this moment on, we have absolute visibility to ensure plan adherence and productivity. The Track and Trace platform helps us monitor truck location 24/7, have visibility of trip arrests or detours, receive behavioral alerts along the way, such as speed alerts. Our track and trace algorithm takes into account different variables along the way to generate a prediction of the estimated time of arrival. The brewery will receive the ETA 2 hours in advance. With this input, our warehouse management system triggers inventory validations according to the load information of the truck. If WMS detects a deviation in inventory or any risk that could prevent us from complying with the loading plan, it will send an instant notification to the team at the monitoring center to make the necessary changes on the truck's loading information without extending the estimated arrival time. Once we have the trip confirmed and validated, WMS starts preparing and prioritizing, assigning tasks to the forklift operators in the warehouse, making sure that the product is ready and close to the loading docks. Upon arrival at the brewery, the driver provides digital documents in the application by means of a QR code. The code is scanned to validate that the information is correct. At the same time, our artificial intelligence system Jarvis performs a reading of the truck's plate ID number and searches for it in SAP in order to validate that the scanned load information matches the system information. In parallel, Jarvis consults WMS about the location of the product to be loaded and validates, through computer vision, the availability of loading docks in order to select the closest available one to the product. Jarvis automatically allocates the loading dock and shares the information with the driver's Track and Trace app. Within the app, a box allocation notification is displayed, showing the location and offering a map to follow. With powerful artificial intelligence and machine learning algorithms, Jarvis displays visual information for the control tower to track units and manage truck flow throughout the stay at the premises. Jarvis capabilities include validation of the correct positioning of the units in the loading docks, tire lock safety check, real-time truck location through strategically distributed checkpoints throughout the brewery, average truck cycle time automatic measurements, time in box, forklift productivity, deviation alerts, and real-time data and dashboards with interactive visuals to manage, airport view with truck status, tracking with historical analysis per truck,
dashboard with average time per truck, productivity KPIs reports. This visibility allows an effective shift handover at our warehouse workstations, where in addition to reviewing the security pyramid through digital reports, the relevant events of the previous shift are analyzed. The current loading and unloading status is reviewed through digital dashboards and data provided by our systems, allowing our supervisors to focus on the trucks with the higher average cycle times, resulting in increased productivity and optimized warehouse processes. When the loading process is complete, the truck is directed to the final validation, the aduana. In this area, Jarvis scans the truck sideways, performing an intelligent recognition of the loaded product and a pallet count, verifying that it corresponds to the data loaded in the system. If everything is aligned, the boom barrier opens and the truck is allowed to leave, beginning the journey towards the distribution center and being constantly tracked by the monitoring center in order to ensure service level. Our logistics of the future will be an interconnected network of technologies and systems that will provide with a full integral visibility of the whole supply chain ecosystem. Existo. Tuvimos aí pouco tempo, pero eu tentado poner aqui pouco mais de informações para todos. Eu he visto aqui pouco em chat algumas dúvidas acerca de conceitos, não? Então, quando platicamos piso de la planta, estamos platicando de almacém, tudo que onde passam as coisas, chamamos de piso de la planta. Ou seja, onde realmente deveríamos estar todos os dias. Então, é por isso que para toda a operação, onde passam as coisas, chamamos piso de la planta. Então, é uma área de envasado, uma área de elaboração, almacém, tudo isso chamamos de piso de la planta. Por isso que todo momento estava falando piso de la planta. E alguns conceitos que eu creio que é aclarado de SCAP, não? A parte técnica, habilidades técnicas, SWOT, que é FODA, como organizar a parte de projetos, estrutura de acordo com os sonhos, e alguns mais que eu posso aclarar aí pouco mais depois em Q&A. Graças a todos, espero ter aclarado muitas dúvidas de todos. Esse é pouco de nosso sistema de gestão e como estamos manejando e como queremos cambiar as coisas no futuro com nossa tecnologia. Então, várias de nossas plantas já estão, como esse vídeo, trabalhando aí muito de la mano para cambiar novas coisas com tecnologia. Graças a todos. Muchas gracias a ti, Alexander. La verdad, yo creo que no les mentí cuando les dije que hay muchísima información y que trajeran su pluma y su cuaderno para anotar. Sí, vimos muchos acrónimos y nos estaban preguntando. Muchas gracias por compartir qué significa y un poquito el contexto. Aquí en las preguntas y respuestas seguramente habrán algunas otras cosas más. Ya igual me metí un poco a revisar y sí hay bastantes cosas para construir. Pero, Alexander, antes de pasar a preguntas y respuestas, me gustaría compartir el micrófono para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador, Infor. Claro que sí, muchas gracias, Sandra. A cargo de Gunther Barajas, él es Managing Director de Infor México, con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología y servicios. Para introducir a este breve mensaje de nuestro patrocinador Infor, me gustaría compartirles una encuesta, como para ir conociéndonos un poquito más, lo que aquí quiere platicar Gunther con ustedes. ¿Les parece? Vamos a lanzar una encuesta, Gunther. Y ya te dejo el micrófono. Gracias, Sandra. Bueno, en lo que contestan la encuesta, creo que nos faltó una pregunta, si su empresa estaba preparada tecnológicamente, así como AB InBev, como nos mostró Alexander. Bastante impresionante la tecnificación que han logrado y sobre todo esto ha traído una optimización de sus procesos. Pero platicándoles en lo que contestan su encuesta sobre Infor, somos un líder global en lo que es productos y tecnología de software empresarial en la nube. Este es un tema muy interesante porque podemos dar esta agilidad que veían las preguntas, cómo poder, si podían por medio de una app integrar todo este proceso de logística. Bueno, esas son las respuestas.
la respuesta, con la nube podemos estar trabajando y colaborando desde cualquier dispositivo, ya sea un teléfono celular inteligente, una tableta o tu laptop. Y bueno, nuestro alcance en general va desde la parte de la gestión o la ideación de un nuevo producto con las herramientas de ciclo de vida de los productos, lo que le llamamos el PLM, la gestión de las operaciones, el ERP y la optimización de la cadena de suministro, donde vamos desde la planeación de la demanda, la ejecución, planeación de las partes de lo que le llamamos el análisis de ventas, operaciones y márgenes, el S&OP, hasta la parte de almacenes, que es lo que nos tiene hoy en día reunidos. Nuestra solución de almacenes es una solución muy robusta, muy compleja, de lo mejor en su clase. Es una aplicación en la nube y te permite, como nos mostró en sus operaciones Alexander, desde la parte de la programación de los espacios, tiempos, gente, cómo podemos estar haciendo toda esta optimización de cómo mover a nuestra gente dentro de los almacenes, optimizando recorridos, optimizando el manejo de los activos y obviamente todo lo que pudiera hacer las labores de picking, empaques, gestiones y entregas de la operación en tiempo requerido. Platicando un poquito de nuestros clientes, cómo hemos tenido impacto positivo en ellos. Bueno, no nada más son los que muestro en pantalla. Otros clientes que hemos tenido, que han tenido resultados impresionantes. Bueno, Levi's, la marca de pantalones que todos conocemos. Ellos, en un caso específico, integraron nuestro centro de almacenes a SAP, y lo que han logrado es reducir todo el capital de trabajo que tienen ahí con la optimización de los procesos de logística. Nike, la marca de artículos deportivos, les iba a decir de zapatos deportivos, pero en realidad es toda una línea de artículos deportivos, lograron reducir todo su ciclo de transporte al agilizar sus procesos de logística y almacenes en $25 millones. Y bueno, así muchos otros clientes de todas las industrias. Como les decía, estamos enfocados con soluciones específicas para cada una de las industrias. No creemos en que una aplicación muy grande le da servicio a todos, sino todos tienen procesos diferentes. Empresas como la de Alexander de bebidas tienen ciclos y procesos muy distintos a una aeroespacial, a una automotriz. Entonces nosotros nos enfocamos a desarrollar las soluciones para cada una de las industrias. Y bueno, para no aburrirlos mucho con el mensaje, les dejo mis datos de contacto. Estoy encantado de que me puedan mandar un correo con preguntas y en caso de que tengan alguna inquietud o algún interés, estamos a sus órdenes. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, Gunther. La verdad, muy interesante todo lo que hace Infor para estas empresas y ojalá que sí haya como más conexiones, ¿no? A partir de esto que nos contó Alexander y lo que tú nos cuentas. Sobre todo porque estaba viendo los resultados de las encuestas y hay muchas áreas de oportunidad en tecnología, ¿no? Ya no es un tema de lujo, no es una necesidad, sobre todo lo que son los WMS, que es lo que corresponde a esta charla, ¿no? Particularmente. Pues muchísimas gracias, Gunther. Alexander, ¿qué te parece si ya pasamos a preguntas y respuestas? Adelante. Vamos adelante. La verdad es que sí está bastante nutrido, ¿eh? Fuimos más de 1,300 participantes el día de hoy. Yo creo que casi llegamos a los 1,400. Lo último que vi fueron 1,360 y algo por allá. Y sí hay muchas preguntas. Hoy la verdad es que en la parte de preguntas y respuestas también te mandan saludos y sus comentarios. Entonces vamos a pulir un poquito. Pero la verdad hay una pregunta ganadora, ¿no? Y que es
parece como muy básica u obvia, pero la verdad es que no lo es, ¿no? En este tema de los indicadores que deben estar, ¿cómo se llama? Midiéndose, hablaste a lo largo de tu charla de los indicadores clave y de los indicadores de desempeño por áreas, etcétera, ¿no? Para cumplir este sueño tan importante que es la base de todo. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuáles son los KPIs que todo almacén debe medir? Seguramente, por ejemplo, como lo que decía Gunther también, depende de también el tipo de industria, el tipo de producto, etcétera. Pero seguramente podría haber un norte o cómo encontrar una ruta como más clara para ir como un poquito más a lo seguro, porque además hay una cantidad impresionante de indicadores de desempeño, ¿no? Exato, Sandra. Incluso, cada atividade empresarial há distintos KPIs, não? E também, para dentro de nossa operação, creemos que para cada operação, por exemplo, vocês viram Zacatecas, uma planta incrível, uma planta mais nova, mas há plantas que são mais viejas, não? São mais antigas. Aí, por exemplo, a modelo México aqui de 1800, 1925, creio. Então, há plantas que há dificuldades distintas, não? Então, os KPIs necessitam também ter distinções. Então, é super importante conhecer o conceito. Primeiro conceito, segurança. Então, tem que ter conceitos muito claros de segurança e KPIs de segurança. Esse é o primeiro ponto. Então, KPIs de segurança são super importantes e deveriam estar desplegados, como condições inseguras de trabalho, atos inseguros de trabalho, como estamos manejando alertas de segurança. Tudo isto necessita ser KPIs importantes quando falamos de segurança. A parte de qualidade é igual. Segundo ponto, qualidade. Necessita ter indicadores de qualidade para retroalimentar seu plano. Porque se há algum problema, algum risco de qualidade, para nosso produto é muito crítico. Então, necessitamos que ter o que chamamos em nossa operação de padrão técnico de logística, onde todos os KPIs de qualidade que estão relacionados ao produto terminado estão com KPIs dentro de nossas operações. No mesmo para produtividade, que praticamos demasiado aqui. Então, tudo que genera uma necessidade de produtividade, é importante ter um KPI. Então, praticamos acerca de um KPI importante, de FP, que é a produtividade da frota de caminhões. Pero deveríamos ter o mesmo para montacargas. Se não há produtividade de montacarga, não vai ter produtividade de caminhões. Ou seja, esta conexão no conceito de produtividade é importante ter no conceito. Temos nós outros a produtividade de mão de obra, produtividade de montacargas, produtividade de transporte, produtividade das linhas. Ou seja, o conceito de produtividade necessita estar desplegado em todas as operações. E, por último, pero não menos importante, o conceito de mantenimento. KPIs de mantenimento são super importantes para garantizar a produtividade, a qualidade e a segurança. Então, trabalhar, a base de tudo é mantenimento. Então, ter tecnologia sem mantenimento, não há. Ter produtividade sem mantenimento, também não há. Então, trabalhar KPIs de mantenimento são super importantes para garantizar que a operação está trabalhando de maneira correta. Então, se há uma bala de plata, são 4 pontos importantes: KPIs de segurança, de qualidade, de mantenimento e de produtividade. E aí, cada operação vai manejar seus KPIs mais importantes de acordo com seu modelo de trabalho de negócio, né? Muy bien, muchas gracias. Oye, Alexander, el tema son 4 aspectos para definir tus indicadores de desempeño fundamentales de tu operación. Y en cada uno de ellos hay como una definición de cómo no hacerlo muy complejo, cómo simplificar los KPIs, capaz que uno diga, bueno, pues en productividad, y tengo y al final son como 15, 20 indicadores, y tú dices, bueno, esto es imposible de manejar también, ¿no? ¿Cómo haces para simplificar también esto? Bueníssima pergunta, Sandra. Recorda que platicamos de ter uma estratificação. Então, tudo empieza da estratificação. Tu vai ter 5.000 KPIs, pero tudo na indústria tu necessita priorizar.
platicamos de tecnologia. Vamos ter essa tecnologia em todas as plantas, de toda maneira? Não, não há como, porque necessita priorizar. Não há plata, né? O dinheiro para ser tudo dessa maneira, em todas as plantas, em todas as operações, de toda maneira. Então, necessita ser uma priorização. Para os KPIs é o mesmo. Então, necessita ser uma estratificação e compreender quais são os KPIs que fazem mais sentido de acordo com sua dificuldade. Tudo em peça de seu problema. Não sei se muitos já trabalhado com Ishikawa, não? Um conceito muito claro de definir quais são os seus problemas, abrir seus problemas por gente, gestão, mantenimento pessoal, abrir, depois disso, quais são os PIs que mais impactam em cada um destes, para garantizar um conceito muito claro de quais são os KPIs que eu vou manejar. Então, esse trabalho todo, uma vez por ano, todas as operações fazem esse trabalho, que é o que chamamos de So What, que é organizar os projetos, criar a árvore de KPIs, a arbol de KPIs, perdão, e depois organizar, de acordo com seu problema, quais são os PIs mais importantes. Depois disso, tu vai pôr isso dentro dos seus dashboards. Há alguns KPIs que nós outros já conhecemos e já sabemos que para todas as operações são importantes, porque já temos 20 anos trabalhando nesse sistema de gestão. Então, agora temos que 60%, não, mas 70% a 80% dos KPIs já são estándares para todas as operações. Pero todos os anos, depois de seus projetos, definição dos projetos e arbol de KPIs, tu vai ter uma definição clara quais são os KPIs adicionais que tu necessita pôr dentro de seus dashboards. Então, é desta maneira que estamos organizando e nos organizamos todos os anos para ter essa lista de KPIs, esse listado de KPIs. Porque o ponto principal, muitos KPIs tu não vai conseguir manejar. Tu necessita, por isso que necessita definir os KPIs mais importantes. Você recorda quando eu já havia platicado? Qual é o KPI mais importante diário? Qual é o KPI mais importante no semanal? Qual é o KPI mais importante no mensual? Para lograr êxito para o KPI final, que é o KPI mensual. Então, isso é super importante, essa abertura, para não ter um arbol de 1000 KPIs para manejar com a operação. Isso não vai lograr êxito e não vai conseguir trabalhar melhor. Okay, gracias. Hablaste ahorita del dashboard, que es la segunda pregunta más votada. Esta vez tuvo como más de 30 votados, ¿no? ¿Cómo podría iniciar a crear un dashboard para el control de mis operaciones en el almacén? O sea, ¿cómo lo empiezo, no? Ya nos mostraste cómo es el tuyo, cuáles son los puntos o las claves para que yo diga, bueno, así debo empezar a crear mi dashboard. Eu creio que os 4 pontos que platicamos, não? Seguridade, qualidade, mantenimento e produtividade. Primeiro é organizar o seu dashboard com isto. E depois desses 4 pontos, abrir quais são os KPIs mais importantes para cada ponto deste, não? O primeiro passo do dashboard é organizar isto. Não abrir mais que isto. Seguridade, qualidade, produtividade e mantenimento. E depois, quais são os KPIs mais importantes para cada um. E recorda, não? Temos dashboards distintos para cada operação, para cada dia, para cada momento da operação, certo? Para câmbio de turno é um dashboard mais sencillo, pequeno, com 5, 6 KPIs ou perguntas para a operação. Diário, 10, não mais que 10. Semanal, os mesmos 10. Mensual, aí tu pode ter um pouco mais, que aí talvez 15, que seja, para que garantize que a informação chegue de forma mais sensível. Ou seja, o mensual, estamos falando de alta direção, estamos falando de um pouco mais de análise. O diário, não, estamos platicando de manejar com a operação. Ou seja, temos que ter mais sensíveis e KPIs mais sensíveis para a operação, mas sempre os mesmos conceitos. Produtividade, mantenimento, qualidade e segurança. Ok, también vimos que en tu dashboard tenías, lo comentaste, de que es importante esto de apropiarse como de tu responsabilidad o de tu área, ¿no? De tu KPI. ¿Cómo defines a quién le vas a adjudicar esa ownership del indicador, ¿no?
¿Es por el natural, por el cargo, o tú lo percibes como más líder, o cómo le haces? Em geral, nível de madurez, não? As melhores pessoas evaluadas em SCAP, que é o que praticamos, que é a ferramenta de avaliação de cada pessoa em habilidades técnicas, ok? Em las habilidades técnicas, essas pessoas, em geral, são dueños de PIs mais importantes, ok? Então, as pessoas que há liderazgo, que há reconhecimento por capacidade técnica, reconhecimento de seus pares, são as pessoas mais importantes para manejar os KPIs mais importantes. Pero tu necessita ter visual também de sua equipe, quais são as pessoas que tu deveria desenvolver. Então, poner uma responsabilidade, um PI, para uma pessoa que tu queres desenvolver como um futuro liderazgo, é uma maneira de desenvolver essa pessoa, capacidade de liderazgo dessa pessoa. Então, é super importante manejar sua equipe e ver qual dessas pessoas há oportunidade de desenvolver liderazgo, oportunidade de desenvolver para novas posições, e poner um PI como dueño, de ser dueño de PI, de uma responsabilidade como esta, é super importante para desenvolver. Gracias. Fíjate que viene ligado, me encanta porque se están ligando las preguntas, las más votadas a cómo vas comentando. Nos preguntan también, definitivamente se nota que el equipo operativo de almacén, o sea, el tuyo se encuentra muy bien involucrado. ¿Qué tan difícil fue integrar la cultura en cada uno de ellos, a la cultura de la organización? Me gustaría que más que obviamente nos encantaría conocer la experiencia, qué fue lo que pasó, qué tan difícil fue, pero sobre todo, cuáles fueron los puntos importantes que tú nos aconsejarías para desarrollar este involucramiento como lo tiene el Grupo Modelo. Não foi algo sencillo. Não? Estamos há mais de 20 anos trabalhando nesse sistema de gestão. O nível de madurez que temos hoje é distinto do que teníamos há 20 anos atrás. E cometemos muitos erros, essa é a verdade. Então, pensamos, por exemplo, de uma maneira muito hierárquica. Recorda que eu he posto a pirâmide, não? E pensamos daquela maneira, trabalhando com gerência, refs, coordenadores, o conceito de barrando a informação para as pessoas têm que fazer. Pero vimos que assim porque a pessoa não estava involucrada com o resultado, não compreendia o que estava sendo e de que maneira poderia melhorar, e por que estava sendo aquilo, somente porque estávamos praticando, necessita ser. Então, quando tu empieza a cambiar a pirâmide, empieza a poner as pessoas no centro das discussões, compreendendo por que está sendo, compreendendo a importância do PI, vendo que todos estão conectados, que estamos trabalhando para chegar hasta um trabalho maior, não? Aquela companhia vai desenvolver mais, que vai crescer mais, empieza a trabalhar de uma maneira melhor. E o que platiquei acerca de escutar. Muitas vezes os refs, os liderazgos não querem escutar as pessoas. E isto é um problema grande, profundo para uma operação, porque os problemas não são postos na mesa para trabalhar. Toda operação há problemas. Então, não há uma operação sem problemas. Então, se a pessoa não pode platicar acerca de seus problemas, não vai generar aprendizagem e não vai generar resultados. Então, foi uma caminhada, não foi um passo a passo, não foi algo sensível. Fomos aprendendo com isto e cambiando as coisas e organizando nosso sistema de gestão. Pero a estandarização do sistema é que é o grande reto. Porque logramos êxito em poner o nosso sistema de gestão em todas as operações do mundo, não? Se tu vas em Brasil, tu vas em MAS, aqui em Middle-América, tu vas em North America, tu vas em APEC, na China, são o mesmo. Tu vai ver o mesmo sistema de gestão, da mesma maneira e os conceitos claros para todos. Então, o mais importante é estandarizar, aprender, generar aprendizagem e depois estandarizar, garantizar que a informação está para todos e que estamos trabalhando de maneira estándar nas operações. Se há um conselho, generar aprendizagem e estandarizar os processos para todos, de maneira organizada, ordenada.
Oye, esto que comentas, de que tienes que escuchar y de que los jefes tienes que escuchar, saber, hablabas un poco de lo de seguridad psicológica, ¿no? Etcétera, ¿no? Que seguramente va muy pegado con eso que decías. ¿Hay algún formato que utilicen que sea viable para que nuestros colegas también lo pudieran explorar en cómo te acercas al equipo para que te puedan externar su sentir, esto que decías, que estén involucrados, esa cultura organizacional? ¿Hay como algún formato, algún tipo de reunión? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se construye esto digamos, la cosa operativa, digamos, ¿no? Não, temos uma universidade dentro da companhia, que chamamos de Universidade de INBEV, que é uma universidade para treinamento de todos os liderazgos, não? Então, há muito material acerca disso. Toda a equipe de Rente ha trabalhado por muitos anos em criar esses materiais de aprendizagem para todos. Então, há uma formação, há uma organização de treinar a todos os equipes de liderazgo em todos os anos, desde a cultura da companhia, que muitas vezes é sencillo, mas o presidente mundial da empresa maneja todos os anos platicar acerca da cultura da companhia. Hasta os treinamentos para cada posto da organização, para cada atividade da organização, como um gerente, como um diretor, como um supervisor, um coordenador. Então, há muitos materiais para aclarar de como manejar isso, porque não é algo sencillo. Não é uma universidade para praticar acerca disso. Por isso, criamos muitos materiais para que as pessoas compreendam como deveria manejar como liderazgo, ¿no? ¿Hay algún material que esté disponible o alguna bibliografía que nos puedas recomendar como esto para empezar a crear la cultura? O sea, como mucho más asequible. Temos muitos materiais, pero eu necessito platicar com minha empresa para ver se poderíamos compartilhá-los. Pero há muitos materiais. Se conseguir a autorização para compartilhar, poderíamos compartilhar, sim. Ok. Si quiere, le doy seguimiento y así en algún momento Okay. Si es viable, se lo compartimos a los colegas. Fíjate que algo que nos preguntan aquí en varios cuestionamientos es, ¿estos KPIs funcionan para un almacén pequeño como para algún almacén grande? O sea, las pymes también pueden trabajar con este tipo de dashboard y este tipo de árbol de KPIs. Exato. Temos operações desde operação de água hasta uma cerveceira como Zacatecas. Então, temos verticais como maltas, como verticais de labels, ou seja, temos distintas operações. Desde uma pequena, chica operação hasta uma maior, tu pode manejar. Pero é importante conhecer o conceito. Por isso que eu he platicado muito acerca do conceito. Porque se tu maneja o conceito, tu vai implantar isso numa operação pequena, pero tu necessita ter claro que não vai ter condições de manejar todas as ferramentas. Por isso que tu necessita saber qual ferramenta é melhor para implementar em uma operação chica e a ferramenta melhor para implementar em uma operação maior. Nosso sistema de gestão, aí isso muito claro. Qual é o sistema de gestão para pequenas e o sistema de gestão para cervecerias ou modelos maiores. Então, tu há uma caja de ferramentas e tu necessita escolher qual melhor para manejar numa operação pequena. Mas o conceito é o mesmo e há sentido manejar isto sempre em todas as operações. Pero muito claro. Eu não consigo fazer uma junta semanal porque tenho poucas pessoas. Pero ok, então se maneja uma junta diária com um conceito claro, com KPIs menores, mais sencillos, pero KPIs importantes. Recorda quando eu tinha platicado de priorização, não? Como fazer a priorização de como escolher os melhores KPIs para uma operação pequena e para uma operação maior.
Ok, muchas gracias. ¿Sabes qué? Hay una curiosidad aquí y me parece que es muy buena en ese contexto, sobre todo para una empresa como Urbo Modelo que nos comentas que el involucramiento y la cultura organizacional son clave, ¿no? Así como hacer los KPIs, así como definir tu infraestructura de almacén, así como poner la tecnología donde necesitas la tecnología. ¿Cómo en una cuestión de operación de almacén, donde el personal es muy importante, y ahora con el COVID, cómo ustedes enfrentaron esto? ¿Qué cosas reenfocaron para que pudieran continuar con ese acercamiento con sus recursos humanos? Ok, foi um reto para todos, não? E um aprendizagem também. Em início, tivemos algumas dificuldades com o cierre de operações e tudo, pero vimos que temos um sistema de gestão muito forte, não? Então, o que praticamos foi, não vamos barrar a guarda e vamos garantizar que todas as operações mantenham nosso sistema de gestão operativo. Então, uma parte muito importante foi as juntas digitais com os equipos. Sempre estávamos perguntando dos PIs, de como estamos evolucionando, ter sistemas dentro das plantas e dos almacenes para garantizar a conexão com as pessoas que estavam operando no dia a dia, garantizar informações manuais, não necessitava ser de maneira digital ou Excel, não. Poderia pôr uma tabla com a informação, envio por WhatsApp, informações mais rápidas e dinâmicas, não? Ou seja, buscamos novas soluções para organizar e manter o sistema de gestão vivo. Isso que foi muito importante. Ou seja, a informação de quem estava operando todos os dias necessitava enviar de maneira ordenada, havia uma organização, mira, tu necessita enviar essa informação desta maneira, desse tipo, para garantizar que todos conhecem e que a informação estava chegando até a alta administração. Então, tivemos aí 2 meses de organização para hacer isso, pero depois conseguimos organizar bem. Muchas gracias. Vamos a contestar una pregunta más, ¿te parece? Para ya no alargarnos tanto en el tiempo, porque sí hay muchas, pero son siento que con este tema de cómo definir los indicadores, la verdad hay bastante tela de dónde cortar para que puedan ir respondiendo a estas preguntas. Preguntan, en su manejo de indicadores, ¿el Balance Scorecard qué importancia tiene y cómo lo manejan? Tiene que ver con el dashboard, me imagino, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Uh-huh. También el tema para la planeación de flota en distribución y abastecimiento, ¿algún modelo matemático que se pueda usar? Sí, hay muchos. Hoy estamos manejando algunos sistemas matemáticos y algoritmos que estamos desarrollando nosotros. Vimos que muitos dos algoritmos que estamos manejando de companhias externas não estavam logrando êxito. Tínhamos muitos, incluso com ferramentas conectadas como TMS, o Transport Management System, pero o que hicimos foi desenvolver interno, não? Uma solução melhor para nós. Então, temos desde uma solução para planeação, para distribuição, porque temos uma distribuição muito capilar, não? Distinta aí de muitas empresas, e necessitamos de sistemas de algoritmos para manejar isso, desde a planeação até a parte de transporte, e aí temos alguns sistemas dentro do nosso TMS, temos alguns algoritmos que desenvolvemos nós para organizar isso, tanto para T1 hasta a planta, como para T2, distribuição urbana, não? Como chamamos. Ok, pues muchísimas gracias, Alexander. La verdad es que nos diste muchísima información como para ir preparando las operaciones y estrategias en almacenes y centros de distribución, y te agradecemos muchísimo. Gracias también, a ustedes. Mucho gusto. También agradecemos a Infor y a su director Gunter Barajas por hacer posible este webinar, que también fue muy importante para lograr la plataforma.
Y por supuesto a nuestros amigos de CONALOG, de APIS Capítulo México y MHMS Latam, por apoyarnos en la difusión y estar presentes en este webinar con sus miembros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en este webinar. Nos alargamos un poquito, pero me parece que valió mucho la pena. Por supuesto, les estaremos compartiendo la grabación de este webinar de Alexander. Y también los esperamos, por supuesto, ya ahora el próximo año. Descansamos en diciembre de webinars para que disfruten también con su gente, las navidades, etcétera. Así concluimos el programa de webinars del 2020. Estamos preparándonos para los programas de capacitación del 2021. Pronto estaremos de vuelta. Mientras tanto, los invito a disfrutar de logisticsworld.com, nuestra plataforma con contenidos, con el directorio de proveedores, con mucha información novedosa de todo tipo para que ustedes puedan mejorar su sistema, sus procesos de logística y supply chain. Tenemos mucho contenido de valor todos los días. Los invitamos a visitar de logisticworld.com. Estamos con ustedes ahí los 365 días del año. Esto es de Logistics World. Conéctate e inspírate. Muchas gracias. Buenos días y muy buena suerte. Gracias a todos.